Boa noite, amigos do Canelada. Noite de classificação corintiana. Noite de briga, de confusão, de choro. Noite também de Roger Guedes. Pra variar, Roger Guedes foi o único titular do Corinthians em campo. Participou dos 2 gols do Corinthians. No primeiro, uma cabeçada que o goleiro fez uma baita defesa, a bola bate na trave, sobra pro Maicon. No segundo, uma jogadaça do Roger Guedes no contra-ataque. Foi um pouquinho fominha, diga-se de passagem, mas fez uma jogadaça, chutou, o goleiro deu a sobra e o Rian fez o gol, tirou a camisa, gerou confusão. O Maicon chorou, hein? O Maicon chorou na comemoração do gol dele, o Maicon que vem passando por uma fase difícil. Ou seja, um jogo que o Vanderlei Luxemburgo colocou seus reservas, uma competição que o Corinthians já deixou claro, não vai ser seu objetivo principal, longe disso, já que está lutando para se distanciar da zona do rebaixamento do Brasileiro, está na semifinal agora da Copa do Brasil contra um dos maiores rivais, o São Paulo. Mais um jogo que teve elementos, né, Flávio Prado? A gente tem o choro do Maicon, de alívio, um cara que tá sofrendo muita pressão, veio caro lá do Shakhtar Donetsk, alto salário, não rendeu o esperado, fez o gol e também o Rian tirando a camisa. Agora, Flávio, primeiro eu vou te perguntar do Roger Guedes, porque foi o único titular e segue sendo o cara decisivo no Corinthians. Os 2 gols saíram do Roger Guedes. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Realmente ele tem sido o melhor jogador do Corinthians na temporada e hoje, outra vez, foi decisivo. Portanto, para o Corinthians conquistar a vitória, que é a 4ª consecutiva, né? O Corinthians fazia tempo que não ganhava 4 jogos consecutivamente e com essa vitória, acabou sendo vitória, né? No último minuto, o empate já bastava, mas nos minutos finais fez o segundo gol, então 4 vitórias consecutivas do time do Corinthians e, de fato, o Roger Guedes hoje... Acho que tinha mais um titular, né? Era ele. Acho que ele era o único titular, Murilo. Ah, o Murilo também. Murilo, é verdade. E aí o Roger Guedes acabou sendo destaque, com espaço para contra-atacar, para trabalhar jogadas de velocidade. O Corinthians conseguiu a classificação, segue em frente, mas de fato deve seguir com essa molecada aí, a menos que ele saia da Copa do Brasil. Eu não sei quando é a próxima rodada da Sul-Americana, mas obviamente Copa do Brasil é a prioridade. E talvez a maior prioridade de todas seja o time ficar realmente livre do rebaixamento. Ainda está numa zona de risco o time do Corinthians. Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o São Paulo, hein? No dia 26, terça-feira, Corinthians e São Paulo, primeiro jogo na Neoquímica Arena, segundo jogo no Morumbi, e ele tá feliz. Eu tava acompanhando a transmissão do jogo do Corinthians, ele falando que é gigante, que o Corinthians tá 4 jogos agora vencendo. São 4 jogos de vitória corintiana. Velho Vamp, realmente dá um alívio. Tudo bem, é contra o Universitário, um time fraco do Peru, mas tinham 80 mil pessoas no estádio. Era um jogo tenso por toda a situação aí, envolvendo o preparador físico que está preso no Brasil até agora, justamente por causa de um ato racista. Ele fez gestos de macaco para a torcida do Corinthians. Gerou-se uma polêmica. Os jogadores do Universitário ergueram faixa para o preparador físico que está preso no Brasil. Mas, Vamp, o Luxemburgo não tem a Sul-Americana como objetivo principal, longe disso. Agora, é legal, né? A gente está falando do Roger Guedes. Primeiro eu quero falar do Roger Guedes, depois eu quero falar desse Carlos Miguel, hein? Esse moleque vai ser um baita sucessor pro Cássio. O moleque é gigante. 2,6 metros, é um gigante que tem coordenação. Foi bem no pênalti, esperou o chute pra sair e chega a encostar na bola porque ele sabe que ele é grande. Agora, primeiro, antes de falar de outros pontos positivos do Corinthians, o Roger Guedes. Porque você já falou várias vezes ano passado, o mundo de Nárnia. Quando ele quer jogar, ele joga, mas às vezes ele desfoca. Nesse ano não tem o que falar do cara, Vamp. É o jogador do Corinthians e que jogada que ele fez pro segundo gol, armando um contra-ataque, dando pique nos minutos finais, né, Vamp? Boa noite, Tico, Flávio, boa noite a todos, né? O Corinthians aí desde 2021 não ganhava 4 jogos seguidos, né? Conquistou, não importa qual é o adversário, qual a competição, você é pago, tá ali, tem que jogar. É um jogo de risco, assim,
por tudo que aconteceu. Quando eu falo risco, é pressão por tudo que aconteceu aqui no jogo Itaquera, né, com a prisão merecidamente e justíssima, né, do seu preparador físico, que imitou ali um macaco, ato racista, está preso. 80 mil, vamos frisar, 80 mil peruanos torcendo pela sua equipe universitária. O Corinthians soube se segurar, né, a universitária em nenhum momento chegou a agredir fortemente o Corinthians, estava até melhor no jogo e tudo, mas o Corinthians sabia que a qualquer momento, quando apertasse, poderia fazer a diferença, e como fez, sai classificado, vai pegar aí o New Old Boys, né, a equipe argentina, o Luxemburgo dando oportunidade a vários garotos, né, o pessoal da base aí, uns mais rodados, outros não, o Biro, seleção de base, Mundial Sub-20, o Adson, o Wesley, tem o Pedro que machucou, o Rian, né, tem o Gabriel que não veio pro jogo hoje, ficou poupado para o final de semana. Mas vamos olhar para tudo aí. Tem o Campeonato Brasileiro, né? O Flávio falou muito bem. Né? Vai na Bahia no sábado, enfrentar o Bahia. O Bahia que também não está bem ali, está ali perto da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, como você falou, já sabe onde vai jogar. O primeiro jogo em Itaquera, onde o Corinthians nunca perdeu do São Paulo. Mas é ficar de olho ali no Brasileiro. Teve a confusão, né? A equipe peruana não soube perder. A gente vai falar da confusão, hein? Né? Então, assim, em relação ao Roger Guedes, jogou hoje porque está suspenso para jogar o final de semana. Vive um bom momento. Ele pediu para jogar. E você vê quando o momento é bom, Tico, ele fez tudo errado no 2-1, no gol. Não, tudo não. Ele foi fominha, mas a arrancada foi bonita. Ele passa pelo cara, ele não cai na falta. Quando eu falo tudo errado é que no passe final você tem que acertar. Ainda assim ele não fez e o goleiro espalmou e o Ian fez o gol e deu toda a confusão. E a gente olhando, ele vai tocar. Ele não toca, depois pede a passada, bate cruzado e o Ian acompanhou a jogada. Tudo errado também, você tá de sacanagem. Eu falo tudo errado, vai arrancada, ele não cai quando o jogador segura ele. Tudo errado é o mas passe eu concordo final. Que ele foi fominha. O passe final, ele tinha que dar, tinha dois companheiros entrando, ele olhou e não deu. Mas vive um grande momento. Por isso que a gente fala alguns jogos, ele não passa a bola pro Luiz Alberto, tem condições, não sei o quê, mas é o principal atacante do Corinthians na temporada, né? Eu acho que ele instrutor, quando eu falava, vivia num mundo de Nárnia, e ele tá mais ativo, tá mais presente, né? Terminou como Roger Guedes, capitão do Corinthians. Ele terminou o jogo como capitão do Corinthians, né? Vive um bom momento, tem que exaltar isso mesmo, quando tá mal tem que dar na goela, quando tá bem tem que ser elogiado. Isso é comum no futebol, né? E o Corinthians agora já sabe quem vai enfrentar. Eu acho que não a próxima semana, Tico, acho que é na outra semana. Não, acho que é no mês de agosto. 2 de 2 do 2 e 9-2. Porque é que tem a Libertadores, né, Flávio? Também acompanha. Dia 2 e dia 9. Dia 2, Dia 2 aqui, dia 9 lá na Argentina. Tem isso aí, né? Mas... Ô, Vamp, dessa base, você falou o nome de vários garotos. Quais que você acha que realmente podem somar pro Corinthians? Que você acha que vão se tornar bons jogadores, talvez não titulares, mas para um elenco forte em Copa do Brasil, Brasileirão? Quais desses que você aponta? A gente vai falar muito do Carlos Miguel. Porque, cara, esse moleque é um baita sucessor pro Carlos. Aí não é moleque, não, aí é gigante, né? Ele tem 23 anos, né? 2,5 metros, né? 2,5 metros, eu acho que é 2,6 metros, cara, que o cara mede. Você mesmo falou na hora do pênalti, olha o tamanho do cara, como é que o jogador... O cara vai bater o pênalti, o cara nem que o Flores lá foi bater, fechou até o olho, né? Mas tirando o Carlos Miguel, que a gente vai falar separado, quais garotos ali que você falaria, esse tem futebol, tem bola pra jogar no Corinthians, esse tem bola, quais que você escolheria ali? Gosto do Juan, acho que é um meia promissor. O Matheus Araújo também, foi expulso. Eu nem vi o que foi que ele fez pra ser expulso, mas o VAR chamou, deve ter tido uma grande confusão. Gosto do Biro também, seleção sub-20. E o Pedro lá, que foi vendido, machucou, né? Esse menino que tá jogando de volante é bom também. O Gabriel não foi nem pro jogo, 17 anos. Então, Biro, Juan... Assim, o Gabriel já é titular do time, né? Tem 5 jogos. Eu até botaria pra jogar hoje, porque é por isso que a gente vê muitas placas, o cara entregando placa quando você faz 50 jogos. O menino de 16 anos poderia ir, claro, um jogo desse, começar a virar profissional mesmo de verdade, fui lá em Lima, lá, uma pressão, 80 mil, confusão. É aí que você começa a viver mesmo o que é... Pegando rodagem. Pegando rodagem. Eu não pouparia um menino de 16 anos, não. Pra 17, iria na barca, vai lá, filho, vê lá como é que é.
Chegar lá no lugar, como é que o Nilson fala, não tem nem telhado. Não chove há não sei quantos milhões de séculos lá no Peru. Agora, Nilson, a gente tá falando do jogo, né? E o Carlos Miguel tá mostrando que vai se tornar um baita goleiro, porque ele é seguro, ele é grande, o moleque é muito grande, o moleque tem 2,5 metros. Se o moleque tiver... moleque não, né? Ele tem 23, mas pra goleiro é novo. Se esse moleque tiver, que ele tem segurança, coordenação motora, com 2,6 metros, ele tem tudo pra ser um baita sucessor pro Cássio. Porque a gente fala, o Palmeiras demorou pra achar um sucessor do Marcão, o São Paulo demorou, só agora que pode estar arrumando o Rafael, não pra ser o sucessor, mas um bom nome depois do Rogério Ceni. Ou seja, demora pra você ter um sucessor de um ídolo. Pelo jeito, o Corinthians não vai demorar, né, Nilson? Não. Porque o moleque é seguro, tem coordenação e tem 2,6 metros de altura. E é gelado. Uma característica de goleiro bom é assim, o goleiro gelado, frio. Parecia o nome do árbitro aí, o Roldan, você viu? O coisa pegando fogo e ele um árbitro experiente gelado. Ponto também, né? Tinha que acabar logo o jogo. Mas gelado, né? Você viu? Deixa os caras brigar lá, depois eu tomo providência. Então, eu gostei muito desse Carlos Miguel. Não é a primeira boa partida dele no Corinthians. Toda vez que ele entra, ele faz boas partidas. É um goleiro que tem a chance de evolução gigantesca. O goleiro, ele vai maturando, gozado. O goleiro, ele vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Ele vai maturando. Então a tendência desse cara é se tornar um grandíssimo goleiro. E você colocou bem mesmo. O Rogério demorou muito para substituir o Rogério, é difícil, né? É difícil para substituir. E ainda não substituiu. Sim. Eu acho esse Carlos Miguel melhor que o goleiro do São Paulo aí, o Rafael. O Rafael, sim. Acho mais goleiro que o goleiro do São Paulo. O Marcão, quando saiu também, o problema, o Palmeiras para achar um sucessor, depois veio o Fernando Praz, agora o Everton, né? Mas o Corinthians está bem servido. A hora que parar o Cássio, pode botar esse garoto tranquilamente como titular, que a tendência dele é de grande evolução. Vai ser um grande goleiro. Agora, a gente fala do Cássio, mas eu vejo semelhanças nele, não sei se vocês concordam, com o Dida. Porque o Dida, ele foi goleiro do Corinthians, né? Foi um baita goleiro do Corinthians. O Dida jogou, inclusive, com o Vamp, né? Tanto na seleção brasileira quanto no Corinthians. Era frio, como disse o Nilson. Era alto, mas é o que eu digo, não chega nem aos pés dos 2,6 metros do Carlos Miguel. Também tinha coordenação motora, era pegador de pênalti, já deu pra ver que o Carlos Miguel, mas não pegou, mas ele tem recurso, ele não saiu antes do cara chutar a bola. Não, ele foi no campo. O cara chuta forte, no alto, e ele vai na bola, porque ele esperou, você percebe que ele espera, porque ele sabe que ele é alto. Dá pra pensar num cara com as características do Dida, Flávio? Você acha que ele tem semelhanças com o Dida? Ou é muito cedo pra falar? E depois eu vou querer ouvir o Vamp, que jogou com o Dida tanto no Corinthians quanto na seleção brasileira. Dida foi um dos maiores goleiros que a gente teve nos últimos tempos. E claro, é muito cedo pra imaginar. Mas ele tem algumas características, assim. Ele é grande, ele é ágil, ele parece muito frio. Mas é muito cedo, né? Ele é mais forte que o Dida? Ele é mais forte. Isso aí pode ser bom e pode ser ruim, depende do grau de agilidade dele. É uma comparação. O Dida era mais magrelo, né? Lembra, né? Em todos os sentidos, mas vamos esperar um pouquinho, que eu acho que o Dida foi um jogador de nível muito alto, né? O Dida foi um dos maiores goleiros do Brasil e o garoto tá só começando, então ainda é muito cedo. Eu não lembro no futebol, não sei vocês, de ter visto um goleiro com 2,6 metros. Eu não lembro. Não sei se é Manuel Neuer. Não tem? Courtois? Tá maluco. O Courtois talvez, mas não deve ter essa altura, não. Eu não sei, eu vou até perguntar pro... Apareceu um goleiro aí com 2,2 metros. Tô falando, eu acho... Não, eu acho que com 2,6 metros não tem. 2,6 metros é a altura de jogador de basquete alto, gente. Ele é muito alto. Quando ele foi no pênalti, ele em pé, ele era do tamanho do... Igual na relação... o Courtois tem 2 metros, pô. Ele é muito mais alto que o Courtois. Em relação, assim, à comparação, né? O Dida foi a 3 Copas do Mundo, campeão 2 vezes da Liga dos Campeões. O moleque tá começando. Tudo, né? Mas não é comparação, eu sei, não é comparação, característica, assim. Uma coisa é certa, o Corinthians sempre foi muito bem servido. Sempre o goleiro reserva do Corinthians, Cássio sempre titular, sempre teve um goleiro à altura. O Walter era bom pra... O Walter tá no Cuiabá e todo mundo às vezes achava até em algum momento que o Walter deveria ter sido titular no Corinthians. Tem o Matheus Donelli, que é o terceiro goleiro ali. O Corinthians, nessa posição, tá muito tranquilo. Me assusta outras posições, né? Principalmente assim, a lateral esquerda,
um reserva para lateral direita, que o danadinho lá, o Nilson fala, os ancestrais, não faz mal, nem que é o... Bem, não faz Rafael, mal. o Rafael Ramos. Algumas outras posições o Corinthians precisa. No gol não, tá tranquilo. E toda vez que ele entra e vai bem. Não é que ele vai muito seguro, muito bem mesmo. Foi bem de novo hoje. Ó, se eu não me engano, pela que a nossa produção tá vendo aí, o maior goleiro da história do futebol foi da Índia, não sei se ele ainda tá em atividade, 2,08 metros. É o que eu tô falando. Não vai ter goleiro muito mais alto que esse cara. A Índia nem conta, né, como futebol profissional. Ninguém nem vê o futebol indiano. Uma vez que o Zico teve lá treinando um time e tal, não dá, né? Índia não, né? Tá vendo? Índia já é demais. O grande tá se tremendo na hora dessa, você lembrou? Ele tá num time da Bélgica. Ele tá, Ficou vendo? ele tá num time da Bélgica. Qual é o nome do time? Lomel SK. Ah, lá em Lomel, do lado de Ele tá no Eindhoven. Lomel SK da Bélgica. Lá do lado de Eindhoven, onde eu morava. Agora, Era muito em Lomel. e você vê então que é difícil. No Brasil nunca teve. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.